formal e apresentação formal também. Depois eu passo a palavra ao professor. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Depois vocês vão colocando no chat, ou se conseguir nomear o nome de vocês, pelo menos o nome e a cidade, para a gente ir localizando vocês. E no chat vocês podem colocar também o seu nome, a cidade e a formação, né, que vocês têm, para a gente ir se conhecendo um pouco mais e interagindo também. Então, hoje nós temos a presença do professor Vílio Santiago Guerra Filho. Ele vai falar no primeiro momento, depois nós abrimos para perguntas e respostas. O professor Viles, ele possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Ciência do Direito pela Universidade de... Perdoe o nome, professor, acho que deve ser Bielefeld. Depois, Filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Comunicação e Semiótica, em Psicologia Social, ambos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui, pós-doutor em Filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Livre-docente em Filosofia do Direito pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professor, doutor do Programa de Estudos de Pós-Graduados em Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Tem experiência na área do Direito e Filosofia, com ênfase em Filosofia do Direito e Direito Constitucional, atuando nos seguintes principais temas: processo constitucional, direitos fundamentais, princípio da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, epistemologia jurídica e filosofia política do direito, além de ser meu amigo professor também, né? E também eu estou descobrindo que é muito citado pelos nobres doutrinadores do direito constitucional do Brasil desde os anos 80, tá? Que eu estou pesquisando a Constituição, aí eu vejo lá ele sendo citado várias vezes. Seja bem-vindo, professor, a palavra está contigo. Acho que eu melhorei. Muito obrigado, Alan. Estou tentando melhorar aqui, ó, o visual melhorou. aqui, né? Melhorou, né? Tem uma questão aí de incidência também da luz, né? Isso. Regina, querida, amiga, colega, mais, Rodrigo, Bastante, Viles. Está bem mais clarinha agora a imagem. Então, acho que é uma questão de posição também da câmera, né? Isso, Elisa e todos os demais. Você assim, tirou. Eu preciso atualizar esse lápis, né? Alain, culpa minha, né? Meu erro. Eu confesso que enfim, o lápis não é exatamente aquilo que eu costumo pensar muito, né? E eu estou licenciado do PUC, né? Do programa lá de pós-graduação e da PUC como um todo, né? Porque eu assumi a dedicação exclusiva lá na Universidade Federal do Estado do Rio, que impede a manutenção desse meu outro vínculo, que é tão querido para mim, mas por questões econômicas, né? Na medida em que eu estou visando a minha aposentadoria com os meus vencimentos integrais de professor, né? Servidor público. Para isso, eu preciso ficar 5 anos, pelo menos, com a dedicação exclusiva, e então chegou o momento, né, que eu optei em fazer isso, mas, portanto, estou muito feliz, é um retorno, né, à PUC, né, nesse momento, nós estamos aqui numa atividade da PUC, né, e que já é a segunda edição, e fico muito feliz, né, que o curso tenha tido esse êxito, né? Podemos dizer que foi um êxito de que ele pôde ser ofertado mais uma vez, e mais uma vez estamos aqui para esta conversa, não é? Eu, de fato, eu valorizo muito, acho que o momento esse da conversa, né? Eu mandei uma série de textos, inclusive de minha autoria, há outros, né? Também de minha autoria, que podiam ser mandados, que é a autoria de tantos outros. E esse tema que é proposto, eu gostaria de dizer, inclusive, que
é um tema proposto pelo Alain, né? O Alain me propôs esse texto, esse tema, me desafiou, diria que é um desafio o tema, né? E ele fez essa formulação assim um tanto enigmática, né? A busca do topos, do lugar, né? Topos é lugar em grego, né? E também quer dizer um outro contexto, né? O topos, né? Quer dizer o lugar comum argumentativo, né? Se a gente lembra da tópica, né? Havia uma disciplina na antiguidade clássica que também ela foi bastante cultuada e trabalhada durante a Idade Média e depois esquecida, abandonada na modernidade. E isso demonstrou ser um equívoco, né? Assim, eu acho que na nossa conversa, penso que também passa muito por aí, né? Esse topos, esse lugar de encontro, né? Penso que é isso, né, Alan? Você depois participa e complementa, né, a sua ideia quando propôs esse tema. O topos como um lugar de encontro, né? Do direito, da economia e da religião. E é evidente, sempre um lugar de encontro, também um lugar de desencontro, né? E, não é? E esse lugar do desencontro entre direito, economia e política não é só um lugar espacial, é também um lugar temporal, né? A gente sempre, quando pensa em lugar, em topos, pensa em, né, em topologia espacial, mas nós já sabemos, pela física relativística, que o tempo e o espaço são uma única dimensão, a quarta dimensão, o espaço-tempo. É isso, de acordo com a física relativística, que já tem bastante tempo, né? Já é centenária. E, no entanto, eu penso que a gente ainda não conseguiu traduzir estes avanços da ciência moderna, ou, quem sabe, pós-moderna ou transmoderna, né? Eu me sinto um pouco assim, incomodado em chamar a física relativística, a física quântica, né, de moderna, no sentido em que o moderno, claro, no sentido literal, ela é sempre o que é atual, né? Mas eu penso que esse lugar de desencontro do direito, da economia e da política, né? E não só deles, também de outras esferas da vida humana. Veja que eu até já acrescentei uma, né? A política, não é? Originalmente, a formulação fala em direito, economia e religião. Eu já acrescentei a política, que está ali colada, não é? Atrás do direito, atrás da economia e atrás da religião também, né? A política. Então, a modernidade, o lugar em que se deu o desencontro foi a modernidade. A modernidade promoveu esse desencontro no sentido que promoveu a separação, né, do que esteve historicamente unido e até confundido. Então, se por um lado, sem dúvida, é preciso reconhecer que esta dissociação tem vantagens, mas é também preciso reconhecer as desvantagens, não? E aí eu iniciei lembrando da tópica, né? Que é uma palavra formada a partir da palavra topos, né? Uma palavra grega que se refere a uma disciplina do conhecimento. Tudo que tem esse final K, né, em grego, K, essa partícula, né, ela remete a conhecimento. A lógica é conhecimento do logos, né? E a tópica é o conhecimento do topos, só que o topos aí é o lugar comum argumentativo, né? Quer dizer, é uma disciplina da argumentação, é uma matéria ligada com a retórica, né? É um capítulo até da retórica. E esse tipo de conhecimento
foi desvalorizado na modernidade, né? Então, assim como a própria religião passou por uma desvalorização na modernidade, né? Em benefício ou, né, em favorecimento, digamos assim, de uma grande valorização, de uma certa valorização diferente de outro tempo, né? Que recebeu a economia, né? E esta economia moderna, ela estabeleceu uma aliança muito forte, não é, também com a ciência moderna. Então, como eu dizia, quando eu tinha dificuldade de chamar os avanços mais recentes das ciências, e da ciência física, né, que é a ciência moderna por excelência, não é isso? A ciência moderna por excelência é a física. A ciência medieval por excelência é a teologia, que é o estudo, né, científico, porém, quando se fala em estudo científico aqui, evidentemente, a gente não está falando nos mesmos termos em que se falou da ciência na modernidade, né, essa física moderna, que é a newtoniana, não é essa mais recente mesmo. E eu dizia, então, que essa abordagem mais recente, na própria física, que fez essa fusão do espaço-tempo, e na física quântica também revelou uma dimensão tão diferente daquela que se conhecia do mundo, né? Então, tanto o avanço da física relativística no plano macrocósmico, como o avanço da física quântica no plano microcósmico, revelou mundos que nós não éramos familiarizados com eles, né? E a gente vivia num mundo muito newtoniano, é claro. Não vivíamos mais no mundo anterior, né? A revolução copernicana, na verdade, né? O Newton, e vai culminar um desenvolvimento que o antecede. Teve Galileu, teve Kepler, né? Porém, existe uma comunicação, né, que não se percebe bem na modernidade, porque ela é, de certo modo, até ocultada, essa comunicação que existe entre a ciência e a religião, a ciência e a economia, a ciência e a política, a ciência e o direito, né? Porque o modo moderno, propriamente, né, originariamente moderno de pensar, é esse modo que promove a dissociação daquilo que antes esteve reunido, fundido e até confundido, né? Tanto na Idade Média como antes, na Antiguidade. Então, a nossa organização social, e é disso que se trata, na economia e no direito também, né? Ela ainda é uma organização social baseada numa compreensão do mundo moderna nesses termos, né? De uma época que já não é mais a nossa, né? Eu sei que aqui tem toda uma discussão, eu até já gostei de fazer uma época, mas que já não acho tão interessante, assim, tão como achava antes, pelo menos, sobre a questão de saber se a modernidade passou, né? Se ingressamos numa nova fase da história, uma pós-modernidade. Há quem diga até que ela, na verdade, nunca chegou, a gente ainda vai se tornar moderno, tá? Porque a modernidade, como essa própria discussão, a meu ver, mostra, e eu gosto muito dessa compreensão, ela se mostra como uma ideologia, né? Quem transmite isso muito bem é o antropólogo francês Louis Dumont. Dumont, que nem o Santos Dumont. Nossa, Louis Dumont.
no livro dele, O Individualismo, Ensaios de Ideologia Moderna. Então, como o próprio subtítulo indica, né, ele coloca a modernidade como uma ideologia. Eu acho essa a colocação muito pertinente, muito, né, convincente, né, para mim, pelo menos. Assim, né, a gente entender que, na compreensão que temos do que seja a modernidade, tem esse componente ideológico que é importante que a gente conheça, né? Que é um componente ideológico, né? Que é um componente, digamos, que tem relação com aquilo que eu chamo de regime de crenças, né? São crenças, é a nossa crença. Nós cremos que, né, somos modernos, né? E não percebemos que a crença muitas vezes impede que se perceba, né, o que significa se pensar e se conceber como um moderno. Tá? Então, tem diversos elementos aí que a gente precisa analisar e criticar, né? Então, moderno quer dizer mais avançado, né, do que quem não é moderno. Moderno quer dizer alguém que, dentro da ideologia da modernidade, né, não considera importante a questão da religião, né? Assim, tanto faz, né? Assim, religião pode ter, pode não ter, pode ser qualquer uma, claro, dentro de certos limites. Aí, né? Limites esses que são traçados pelo direito, né? Então, justamente vem, às vezes, o direito para dizer, olha, tudo bem, você tem sua crença religiosa, o direito garante, mas você não pode se exceder nesta crença ao ponto de violar outros direitos igualmente fundamentais, como é o direito fundamental à crença religiosa. Né? Então, quer dizer, isso é o direito moderno também. Né? Um direito que se apresenta como, eu diria assim, também isso é ideológico, também isso é uma crença, né? Quer dizer, o fundamento, o topos, né? O topos, o lugar de encontro, é um lugar que produz crenças, né? É um lugar de crença, né? De crença e crédito, para a gente já compreender que a economia também está bem relacionada com isso tudo, né? E a crença do direito, por exemplo, quais são as crenças fundamentais que estão, né, relacionadas ao direito na modernidade? Eu diria que uma delas é a crença de que o direito se autofundamenta, né? Ele é autofundamentado, o direito se fundamenta a partir do próprio direito. Né? À medida em que o fundamento do direito seja a Constituição, não é assim o direito moderno? E a Constituição é um documento jurídico. Sendo um documento jurídico, sendo ele o fundamento do direito. E aí nós temos aquela elaboração padrão, diria, né, do direito, a teoria moderna padrão do direito, né? Que é do século XX já, né? Do nosso Hans Kelsen. Né? O fundamento último é a norma fundamental, que ela própria é uma norma jurídica, tem que ser, não é isso? E aí, porque assim, passou a vida toda assim, mudando de ideia a respeito do que seria essa norma fundamental, que, inclusive, fundamenta a própria Constituição, todas as constituições, tá? Fundamenta a primeira Constituição histórica. E ele, mais para o fim da vida, né, depois de publicada aquela obra que deveria ter sido, no entendimento dele, a definitiva, né, versão da sua teoria, que é a
segunda edição da Teoria Pura do Direito, de 1960. Kelsen ele já tinha, nessa altura, 80, ele é de 73, se não me engano. Não, ele faleceu em 1973, né? Com 90 anos, ele era de 83. Em 60 ele já estava com seus quase 70, com mais de 70 anos, indo para 80 anos, 77 anos. Achava que pronto. Mas não, ele viveu mais tempo e não parou de pensar, né? Como todo grande pensador, só para de pensar quando morre, né? E ele, posteriormente, alguns anos depois de publicar essa obra, sobre a norma fundamental, ele se posicionou de uma maneira que não é considerada em geral, né? Nem por quem adota a teoria dele, nem tampouco por quem critica, né? Eu acho que essa é uma posição que tem sido vastamente ignorada, e eu acho uma posição muito melhor do que as anteriores dele, inclusive a última. A última foi aquela que está nessa obra de 1960, né? E ele dizia que, nesta obra de 1960, ele dizia que ela era uma norma hipotética fundamental, né? Ele qualificou a norma que fundamenta todo o direito como hipotética, né? E justamente o que ele vai, depois, ao final, mais tarde, né, contestar, ele mesmo, dizendo não pode ser hipotético. Ele é muito interessante o que nessa passagem. Não pode ser hipotético. Não pode ser uma hipótese. Porque uma hipótese é algo que pertence ao registro da ciência. É a ciência que faz hipóteses. Então, se eu considero que a norma que fundamenta todo o direito é uma hipótese, ela deixa de ser norma, inclusive. Ela passa a ser uma proposição do pensamento, e não mais uma norma que, como ele próprio definiu, aí vem a definição dele de norma jurídica, né? É o sentido de um ato de vontade. Veja o Kelsen era esse cara que era atormentado pela lógica, né? Ele tem até uma passagem dele em uma outra obra, que é muito, muito conhecida, chamada O Problema da Soberania. Tema, aliás, tem tudo a ver com o nosso tema aqui, né? O tema da soberania. Porque a soberania é um conceito teológico, né? A soberania é um atributo de Deus. Aliás, o Kelsen tem um outro livro, vale lembrar, anterior a esse, O Problema da Soberania, que é o livro Deus e o Estado, né? Deus e o Estado, da década de 20, do início dos anos 20. O problema da soberania, anterior à teologia política, do grande antagonista dele, que é o Carl Schmitt, né? Que é conhecido por esta obra, Teologia Política, que começa dizendo assim: todos os conceitos do direito público moderno são conceitos teológicos secularizados. E aí deslancha uma grande discussão, né? Um dos textos ou dois desses que eu mandei até trabalham. O Carl Schmitt, né? Importante. Carl Schmitt. Agora, antes do Schmitt falar dessa relação da religião, portanto, e da teologia, da ciência, de Deus, né? Como é literalmente a teologia, o Kelsen já tinha escrito o Deus e o Estado, e no problema da soberania, ele tem aquela frase que eu queria destacar, que diz assim: eu só quero ser coerente. Eu só quero elaborar uma teoria cujos conceitos sejam todos coerentes. E essa foi a luta da vida dele, e é por isso que ele ainda, no fim da vida, notou a incoerência dele próprio quando diz que a norma fundamental que fundamenta todo o direito é uma norma hipotética, porque ele diz, ora, se for uma hipótese, não é norma, é uma proposição do pensamento, do conhecimento, da ciência. E se uma norma é o sentido de um ato de vontade, a norma fundamental corresponde ao ato da vontade de quem? Só se for dele, né? Não vale. Tem que ser um ato de vontade dotado de poder para fazer a norma. E ele não pode admitir, porque, veja, o Kelsen é um autor de uma teoria
tipicamente moderna do direito, que não pode misturar nessa. A teoria dele tem que ser pura, né? É assim que ele chama a teoria dele de pura. Pura por quê? Porque não é misturada, né? E não mistura com o quê? Bom, porque ele diz, para fazer ciência, a preocupação da ciência, né? Essa preocupação tipicamente moderna. O conhecimento que merece consideração na modernidade é o científico. E é um conhecimento científico dotado de certas características que são aquelas da ciência moderna, né? E que, portanto, precisa ter uma fundamentação empírica e lógica, né? Coerência, portanto. Então, o que elas diziam, vou me preocupar com a coerência. Então, ele notou a incoerência da posição dele, quando ele defendia que o fundamento do direito era essa norma, que é hipotética, não pode ser. Também não pode ser norma. Ela nem pode ser hipotética, para ser norma fundamental, e não pode ser a norma fundamental se não tiver um ato de vontade do qual ela seja o sentido dele. E aí, como é que ele sai desse dilema que ele próprio criou para ele, né? E ele já faz uma apresentação pública, depois escreve, ficarão os registros que foram publicados póstumamente, uma obra dele chamada Teoria Geral das Normas, que é muito menos estudada do que a teoria pura do direito. Assim, geralmente, o caso que se estuda ainda hoje é da teoria pura do direito, com as críticas que se faz também a essa obra. E eu penso que é uma pena, porque essa proposta dele é muito mais rica, inclusive, para esse tipo de discussão nossa. Não por acaso, quem for ler a teoria geral das normas, que é o título dessa obra póstuma, você vai ver, olha o título, a teoria geral das normas, por quê? Porque ele lá sempre trabalha as normas num contexto jurídico e também num contexto ético e também num contexto religioso. Assim, é um outro caso, eu diria, do caso mais conhecido, né? E a solução que ele dá é dizer que a norma fundamental é fictícia, né? É uma ficção, no sentido do como ser, da filosofia do como ser do Hans Feinger. Uma obra, de princípio, uma obra filosófica, de princípio do século XX, que ele vai retomar ao final da sua vida. Eu digo retomar porque ele, em 1905, publicou um artigo sobre o problema das ficções jurídicas, é um tema, é um topos, né? Ficções jurídicas são topos, ou são topoi, tipicamente jurídico, importantíssimo, né? O direito trabalha com ficções, né? Produz ficções, conscientemente. E aí ele vai, depois de 60 anos, ele retoma, mais de 60 anos, ele retoma esse autor, ele trabalhou nesse artigo, as ficções jurídicas a partir da compreensão do Feinger, e ele retoma para justamente oferecer uma solução que para ele era mais coerente e melhor. O problema da norma jurídica, fundamental, fundamento do direito, só que ao fazer isso, o que é que eles nos mostram também, né? Embora não tenha dito, que aí está, cabe a nós tirar consequências também do que ele diz, mesmo sem ele ter ele próprio tirado essas consequências. Fazer como ele fazia, né? Tirar consequências, ver se é coerente, ver as contradições, né? Procurar continuar o trabalho. E uma das consequências, né, claramente, dessa posição é mostrar o caráter ficcional do direito como um todo, né? Então, não é só que, de vez em quando, o direito produz ficções. Ele faz isso, sim. Porém, é quando ele se mostra, digamos assim, ainda mais ficcional do que o normal, do que, em geral, ele já é. Porque o direito é uma grande ficção. Né? E ficção. Eu gosto muito da definição de ficção do Wordsworth, né? desse poeta e crítico
né? Poeta e poetólogo, né? Norte-americano. Ele fala que a ficção, claro que ele está se referindo à ficção literária, mas, enfim, ficção literária é uma espécie do gênero ficção, ao qual pertenceria, então, o próprio direito também, né? Ele diz que a ficção is the suspension of disbelief. É a suspensão da descrença. Se é a suspensão da descrença, logo, a ficção pressupõe o quê? A crença. É preciso que a gente creia numa ficção para que ela opere os seus efeitos. Tá? E é por isso que eu dizia que me interessa ver esse topos como o lugar do regime de crenças que a gente adota. Né? Então, assim, em relação ao direito, também em relação à religião, que é o lugar da crença por excelência. E, portanto, também o lugar da ficção. E a economia, igualmente. Eu diria tudo que é humano, né? Claro que na religião já vai entrar um componente, né, sobre-humano, ou uma crença em algo sobre-humano. Sobre-humano. Tá? E isto de crer em algo sobre-humano me parece, ao mesmo tempo, tipicamente humano. O humano é esse ser que a rigor não é, né? Porque não está fechado, definitivamente estabelecido, né? Porque nós somos os seres da possibilidade de mudança, de transformação. E a gente termina sendo um ser em aberto e, portanto, um ser em busca de definições. E a gente vai se definindo dentro destes regimes de crença, tendo como referencial seja o que está num topos, num lugar subhumano, seja o que está também no lugar sobre-humano. E o humano fica como esta corda estendida em permanente tensão, né? Em harmonia e desarmonia, podendo até produzir-se com esta corda uma melodia, que pode ser dissonante ou harmônica, e, portanto, ele se define a partir de referências, como os animais, as plantas e entidades, né, superiores. Deuses ou Deus. As religiões monoteístas, que são muito raras e excepcionais. É claro que, como a gente vive numa cultura onde ela é a nossa religião padrão, a religião padrão da cultura ocidental, né, que a gente é, né, imerso numa cultura ocidental. Né? É monoteísta. Né? E aí começa, novamente, eu volto à questão da modernidade. Né? Eu considero que a modernidade só pôde surgir, esta modernidade que procura se distanciar da religião, das religiões, procura, né, ser laica, secularizada, né? Isso. O moderno é ser secular. Né? Ela, como dizia também,
na verdade, é uma ideologia, e, como toda ideologia, ela oculta muito do que crê. A ideologia produz uma crença que, para se manter, tem que ignorar muito do que, se a gente mostrar, a crença desmonta, né? A crença cai. Então, por exemplo, não interessa a ideologia moderna reconhecer as suas origens teológicas, as suas origens, né, religiosas, a sua origem no cristianismo. Para mim, não é possível a modernidade sem o cristianismo. Né? Mesmo sendo esta época em que o cristianismo, como as outras religiões, né, termina sendo retirado do lugar de religião oficial em que ele esteve antes da modernidade, né? Isso. Secularização. Tá? E também do lugar em que esteve como fundamento do direito, né? E da economia, da política. Era um fundamento cristão. Ou, pelo menos, um fundamento em instituições, tá, oriundas da Igreja Católica e depois a Reforma. Né? Quer dizer, é possível conceber também a modernidade sem a Reforma Protestante? E a Reforma Protestante tem como condição, evidentemente, quer dizer, ela é uma transformação dentro do cristianismo. É cristianismo também. Uma outra interpretação. Tá? Que, enfim, produziu uma condição de se ter a economia de mercado nos moldes em que teremos, né? E também esta associação com a ciência, né? Que vai produzir a ciência moderna, que a ciência moderna termina se mostrando moderna na medida em que, ao contrário das ciências antigas, ela tem compromissos que não haviam na antiguidade, com resultados práticos, né? Resultados práticos que são avaliados na medida em que são úteis para o desenvolvimento econômico. Aí a física, a química, né, vai se mostrar, a biologia, né, vão se encaixar bem, melhor do que o direito nesta concepção de ciência da modernidade. E daí tem figuras como Kelsen que vão tentar justamente correr atrás aí do prejuízo, procurando oferecer um modelo de ciência para o direito que possa ser reconhecido. Só que é um modelo ainda, curioso, moderno, né? É engraçado isso, quer dizer, o Kelsen, no começo do século XX, ainda vai tentar fazer uma ciência do direito, tendo como referencial a ciência moderna newtoniana, portanto, né? Não a ciência de sua época, no estado em que se encontrava, porque no estado em que ela se encontrava, no começo do século XX, na física, que é a ciência padrão da modernidade, já estávamos na física relativística e quântica, e elas propõem uma outra visão de mundo, né? Que é isso que eu queria dizer desde o começo, essa grande volta, para dizer agora, né? Que eu acho que é um dos problemas que a gente precisa discutir, né? Também é como a concepção de sociedade predominante, vigente, e, portanto, a concepção de economia, de direito e mesmo de religião, por que não dizer também, é uma concepção ainda muito pouco ou insuficientemente influenciada por esses desenvolvimentos mais recentes, que já nem são tão recentes, mas, enfim, que já tem mais de 100 anos, mas que, sabe, se traduziram, são desenvolvimentos científicos que se traduziram
em bens para a economia. A prova está aqui, diante de nós, na frente desse computador, conversando à distância. Só é possível isso aqui pelos avanços da ciência. Isso não é newtoniano, isso aqui que nós estamos fazendo aqui. Com Newton, ninguém chega aqui. A gente só chega a esses produtos e a esses avanços e benefícios, por que não dizer? Né? Graças à aplicação de conhecimentos que surgem dessas aquisições posteriores da ciência. Essas que já, eu diria, rompem com o paradigma da ciência moderna, propriamente. É que está. Né? Vocês sabem que existe essa teoria dos paradigmas, né? Essa é uma teoria de filosofia da ciência, né? Que se tornou muito divulgada, né? Paradigma se tornou uma das palavras técnicas, porque é uma palavra técnica, é um conceito, né? Mais pops e populares que foi produzido pela filosofia da ciência, né? Pela epistemologia. Porque, né, é muito comum falar. Tem palavras assim que ganham assim, o gosto do povo, né? É bom isso, não tem problema não. Né? Paradigma, desconstrução, né? Desconstruir o paradigma, né? Junta as duas às vezes. Né? O autor que falou disso primeiro, que é o Thomas Kuhn, falou em crise e depois revolução dos paradigmas, né? E ele está sempre, ele era um físico, ele tinha em vista o desenvolvimento da física, né? Ele disse que o paradigma na física entrou em crise. Qual foi o paradigma que entrou em crise e foi substituído por uma revolução paradigmática? O newtoniano, do século XVII, que foi substituído pelo paradigma esse da física relativística e quântica. Então, porém, socialmente, a gente não passou por uma revolução paradigmática. Não sei se estão compreendendo o que eu estou querendo dizer, né? De fato, existe uma transformação mental, né? Eu comecei falando, tempo e espaço é uma dimensão só, mas a gente não tem essa compreensão ainda difundida na sociedade para fazer uma transformação dentro dela, na economia, no direito, na religião, a partir dessa inovação, dessa mudança paradigmática na própria física. Eu penso que o Papa Francisco está contribuindo muito para isso, com as suas últimas encíclicas. Eu penso, né? Quero até ouvir vocês que conhecem melhor. Eu vejo isso, né? nas encíclicas dele. Né? Não tem um outro líder religioso que tem demonstrado também essa sensibilidade, que é o Dalai Lama, né? Ele terminou concluindo, né? E foi muito importante, eu considero essa aproximação que é feita, né, do budismo com essas formas novas de ciência. Não com aquelas anteriores, né? Mas com a física quântica mesmo, né? Quer dizer, porque é uma forma de pensamento que combina mais com essa ciência mais recente. E isso, eu diria que favorece, vem em benefício de um resgate que me parece necessário, me parece extremamente necessário, o resgate, não é, da valorização das religiões. A começar pela nossa, claro, mas as nossas, né? Mais ocidentais, claro, que são cristãs, né? As principais, claro. Não? Porque o Ocidente é um resultado do cristianismo. Né? Assim, é uma análise que a gente faz, não do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista sociológico, antropológico, histórico, né? Filosófico. Não? Esta religião do Deus que se fez homem, né?
o humanismo moderno, ele é bastante devedor, né? Totalmente, diria, tributário, devedor desta religião. Mesmo que ele tenha recusado esta recusa, né? Também foi possibilitada por ela mesma. Ela mesma cria a condição da sua rejeição. Né? Dentro desse liberalismo que se origina dela. E eu sei que, né, na versão, né, ideológica da modernidade se enfatiza autoritarismo presente nas instituições religiosas e tal. Mas a gente também não pode confundir, né, a instituição ou as instituições com a religião, né? É o espírito, né, que sopra. E que as instituições, de algum modo, são até moldadas por esse sopro, mas, infelizmente, elas, às vezes, não são arejadas por muito tempo e se tornam, portanto, né, defasadas, se tornam arcaicas. Né? Bom, demandando uma inovação. Agora, essa inovação também não pode se tornar tão excessiva como termina se tornando na modernidade, né? A modernidade excedeu-se, né, nesse afã da inovação. A inovação, claro, porque é o que combina com o moderno, né? O moderno é o novo, né? Então, numa época que se diz moderna, passa-se a desvalorizar o que não é novo, portanto, o antigo, o velho, né? É velho, se diz negativamente. O que é positivo? Novo. Quanto mais novo, melhor. É uma ilusão, né? É uma ideologia, é uma ficção, é uma ilusão. É uma crença que a gente pode contestar. E que me parece importante submeter as crenças a esse crivo, né? Agora, aí termina também atingindo algo que provoca, em geral, reações, às vezes até bastante violentas, né? Porque mexer com as crenças é mexer com aquilo que nós mesmos somos ou cremos que somos. E aí, quando você mexe com a identidade, né? Você está fazendo uma provocação que muito comumente traz uma reação, né, irracional. Mas é preciso discutir essas crenças, as crenças que estão no fundamento, não só das religiões, é isso que eu quero dizer. Né? O topos, onde se encontram e desencontram direito, religião, economia, etc., política também, etc., ciência também, etc. Ciência também, ciências também. É um lugar de crença. É um lugar de crença. A crença de que a boa economia é tal e qual. E o bom direito, e a boa política, e a boa religião. Ou então, o que o bom é não ter religião, também é uma crença. Ou melhor, o bom mesmo é não ter religião. É uma crença. Que não deixa de ser uma forma de religião que não se reconhece como tal, né? E que tem, inclusive, aquelas modalidades fundamentalistas, que me parece ser o grande problema de toda e qualquer religião e de toda e qualquer crença. É a crença que se fecha em si mesma. É a crença que, na verdade, é insegura de si, porque se ela fosse segura de si, ela não tem problema em se aproximar de outras crenças. E de reconhecer que é possível conviver com crenças diferentes. Agora, a
aquela crença mais insegura, né? Ela costuma se fechar em seu fundamento e se tornar um fundamentalismo. Então, existe um ateísmo fundamentalista também, cientificista, né? Costuma-se uma das crenças fundamentais da modernidade, como eu dizia, o conhecimento que se preza, o conhecimento científico, que tem que ser testado de tal e tal maneira, comprovável, reproduzível. Então, uma das coisas que esta transformação ou revolução, o autor fala em revolução mesmo, né? Ele usa, é muito interessante, ele usa palavras políticas, né? Para tratar da ciência. Essa separação também que a modernidade propõe, radical, entre ciência, política, economia, direito, religião, isso é ilusório. Né? As ciências são influenciadas politicamente, são direcionadas economicamente. E dentro da, não elas em si mesmas, né? Mas dentro da ideologia moderna, em que elas são colocadas como a única forma de conhecimento válido, isso termina trazendo um grande malefício por negar a validade, o valor e a valia de outros conhecimentos. Mesmo sem passar por este crivo científico, não deixam de ser conhecimentos que são frutos e resultado de uma experiência. Então, não tem só a experiência que se produz e reproduz em laboratório, como sendo a experiência válida e a única, valorosa e valiosa. Aí, por exemplo, nós no direito ficamos muito mal, né? Para se adequar a esse modelo de uma experiência, ninguém tem laboratório, nem deve ter. E aí termina que aparecem aqueles com as ideias, não, então vamos fazer os laboratórios para o direito, vamos fazer experiência com a sociedade, imagina. Isso é horror. A gente fazer experimentalismos jurídicos, testando soluções jurídicas de maneira artificial, usando de cobaias. A gente não pode aceitar isso, né? É melhor a gente procurar uma outra forma de experiência para desenvolver o conhecimento jurídico. Que, ao meu ver, é a experiência de natureza histórica, né? A história é o nosso campo de prova e o nosso laboratório. Então, tem uma experiência jurídica que se dá historicamente. Tem experiências religiosas que são experiências. E se você disser que são ficções, eu diria, as ciências também são igualmente ficções. São todas parte do esforço humano para fazer sentido nesse universo. Sentido esse que as ciências desistiram dele, né? Aí que está mais um problema das ciências. No modelo tradicional, né? Que eu já digo que é tradicional. E quando eu digo tradicional, é o tradicional moderno, não é o tradicional anterior à modernidade ou não moderno, que ainda existe. E a modernidade, assim, não é assim, né? Como sabem, assim. Também por isso é bom pensar como ideologia, quer dizer, porque não é um conceito geográfico e histórico propriamente. Agora aconteceu a modernidade, é todo moderno, então ainda não é, mas vai ser. E enquanto não for, está mal, só vai ficar bem quando for moderno. Enfim, isso é uma ideologia. Né? É uma crença que já se mostrou danosa, nociva, equivocada nesse sentido, nos efeitos que provoca, né? Que precisam ser. Então, quando eu comecei falando da tópica, a tópica foi recuperada, né? Foi recuperada quando? Quando, após a Segunda Guerra Mundial, a gente viu aonde levou a ideologia da modernidade, porque é a ideologia do progresso pela ciência, e a ciência progrediu para fazer armas muito letais, né? Esse foi um progresso da ciência, que causou
um morticínio muito grande, ainda causa. Mas na primeira e na segunda, porque já começou na primeira, a primeira já estava lá, mas foi insuficiente, né? Bom, até a segunda foi insuficiente, a gente continua fazendo guerras assim, né? Em decorrência desse tipo de má compreensão, né? Que predomina, né? Esse tipo de ideologia nociva, né? Então, precisa conhecer os efeitos nocivos das ideologias para poder avaliá-las, né? Pelos seus efeitos. Então, quer dizer, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, foi preciso reconstruir lá na Europa, e a partir da Europa, e no mundo, né? Se envolveu naquela conflagração, foi preciso reconstruir, né? E na reconstrução se percebeu que aquilo que foi deixado de fora na modernidade tinha que voltar. Muito do que foi deixado de fora tinha que voltar. Por exemplo, esse tipo de abordagem tópica, né? Assim, em termos de desenvolvimento do pensamento jurídico, foi de extrema importância. A recuperação da retórica, da tópica, que foi completamente desacreditado na modernidade como sendo algo falacioso, falso, que não... Só que existe retórica na própria ciência também, né? Porque a retórica está ligada com o convencimento, mexe com isso aqui é tão fundamental entre nós, que são as crenças. Né? Ou seja, nem tudo vai se resolver de maneira lógica e racional. E se você não reconhece que há problemas que precisam ser enfrentados com outros recursos, ao invés de insistir que ou sejam enfrentados de maneira científica ou não sejam sequer considerados, que esse é o problema. Então, não vai nem levar em consideração, porque assim não dá para discutir cientificamente. E aí, com isso, o que a gente deixa de levar em consideração? Religião, ética, tudo que diz respeito aos valores, né? E aí a ciência é esse tipo de conhecimento no modelo tradicional, moderno. Neutro do ponto de vista dos valores, não é isso? Neutralidade axiológica. Objetividade. Tudo isso se mostrou. Um conjunto de mitos no qual se cria e crê ainda. Uma verdadeira mitologia. E, aliás, ideologia e mitologia, a ideologia eu considero assim um conceito guarda-chuva para abranger uma série de outros, né? Não estou dizendo que é a única maneira de lidar esta. É uma possível, que eu acho que instrui bastante. Né? Não descartar essa noção, que, inclusive, tem sido muito mal vista e destratada, né? Assim, a ideologia parece assim, quando você fala ideologia, que é um xingamento, né? Não, eu não tenho ideologia. Como não tem? Você não tem ideologia. Você tem uma ideologia que não lhe permite reconhecer que você necessariamente tem ideologia. A ideologia é um problema, tem que acabar a educação com ideologia. Como? É impossível, a gente tem que acabar o ser humano, então. O ser humano é este ser de crenças, ideologia é um regime de crenças da gente, é um nome para isso. Então, você tem uma mitologia, né? Quer dizer, o mito da objetividade científica, o mito da neutralidade axiológica, que já foi detectado como tal no próprio desenvolvimento da reflexão sobre a ciência. Mas, novamente, quer dizer, termina que a gente não se atualizou. Olha o problema que surgiu aí, o negacionismo. Eu entendo que o problema grave, que eu considero grave do negacionismo, né, que tem graves consequências políticas, né, porque se traduz em posturas políticas ruins, né, para a sociedade. Né? O negacionismo decorre, a meu ver, de uma crítica mal feita da ciência. No modelo, na compreensão tradicional, moderna. Né? E produziu essa ilusão, esse mito de que a ciência é certinha e vai, né, apresentar resultados verdadeiros, definitivos. Isso é a visão de ciência do Newton. Isso acabou quando os caras chegaram e disseram: o Newton
Veja bem, não é que ele estava assim errado, mas o que ele disse estava assim certo em determinadas condições. Dadas determinadas condições, aquilo está certo. Mas, se você quer explicar o universo numa escala mais ampliada ou mais diminuída, não bate. Aquela mecânica não bate mais. Você tem que reformular, refazer, revolucionar. E aí vai. Tem a mecânica quântica e a mecânica relativista, que, inclusive, e isso eu acho muito importante sempre lembrar, né, que mostra os limites do conhecimento. Veja, o conhecimento científico, à medida que desenvolveu, terminou reconhecendo melhor os seus limites. E não tem mais esse negócio de definitivamente verdadeiro. Acabou. Quando houve a mudança do paradigma, aquilo que se dizia definitivamente verdadeiro se mostrou como uma verdade provisória, localizada dentro de certas condições e que não é mais verdade se você conhece novas condições, que é o que está se conhecendo, e já se supõe que também irá se superar o que se tem hoje como certo, à medida em que se for conhecendo melhor o universo. Né? Então, o negacionismo tem de uma desilusão em relação a uma ilusão de ciência que era parte de uma mitologia, de uma ideologia, né? Que não corresponde mais à compreensão atual dos que fazem e pensam a ciência a respeito dela, que é uma compreensão já muito mais modesta, né, quanto aos seus resultados, do ponto de vista da verdade, né? E, inclusive, a grande demonstração de que está faltando aí um ajuste muito grande, muito bom, porque não se encontraram ainda as explicações relativísticas e quânticas. É a chamada teoria de tudo. Né? Teoria de tudo, a gente vai explicar tudo, mas e definitivamente também não é isso, mas vai possibilitar explicar de um modo unificado, né, o que no momento ainda não é explicado dessa maneira. O que se estuda no universo macro e no micro. No macro vale a relatividade, no micro vale a física quântica, mas os dois modelos não se encaixaram. Então, olha a situação que nós estamos de ciência ainda hoje, a mais avançada é essa. Quer dizer, como se fossem vários mundos, né? Vários mundos que não receberam ainda uma explicação unificada. Um mundo muito grande, um mundo muito pequeno, e a gente vive num mesomundo, né? Um mundo intermediário, em que vale a física newtoniana clássica, nesse nosso mundo intermediário, médio, né? Mas, né, ela não explica esses outros mundos. E ela não é, portanto, uma explicação, muito menos definitiva. Nenhuma delas é. Né? E já se supõe que nenhum será. E, à medida que a gente vai conhecendo, avança também a nossa ignorância, junto com o conhecimento que adquirimos. Quanto mais sabemos, mais descobrimos o que ainda falta saber. E, sobretudo, me parece que falta, numa sociedade em que predomina a ciência como conhecimento mais acatado e legítimo, falta a gente reconhecer que essa ciência não vai dar conta de problemas muito fundamentais nossos, porque ela não se propõe a isso. E, no entanto, esses problemas precisam ser enfrentados, discutidos e resolvidos de uma maneira que, pelo menos, incorpore elementos do próprio modo científico de proceder. Por exemplo, entendendo qual é a experiência que se tem e entendendo que a discussão é muito importante. Né? E isso aqui é um dos fatores também que caracteriza a ciência. Tá? Isso não pode deixar de ser
valorizado. Ela apresenta resultados para discussão. Isso, inclusive, eu diria que é o caráter democrático da ciência. Ciência e democracia têm relações, né? Democracia como regime político e ciência como regime de conhecimento. A ordenação do conhecimento. Quer dizer, porque qualquer um, desde que tenha a capacidade de acompanhar a discussão, pode apresentar para a discussão algo que ainda não foi considerado e que pode representar o avanço do conhecimento. Então, a gente parece precisa também, digamos, receber isto da ciência dos outros campos. Esses três mesmo que estamos aqui privilegiando na nossa discussão, né? O direito, a economia e a religião. É certo que a economia já tem uma tradição científica mais forte até do que nós, no direito, e mesmo na religião, né? A religião tem a teologia, que, a meu ver, é a primeira ciência, né? Não é o momento, isso seria mais demorado e complicado, a coisa fica mais técnica, né? Mostrar como as discussões teológicas do século XII, por exemplo, foram muito importantes para estabelecer tudo o que veio depois na modernidade, inclusive a ciência, né? O modo moderno de ser depende muito, do ponto de vista assim, ideológico, vamos dizer assim, para usar o termo, né? Dessas discussões teológicas. Inclusive, se discutiu nessa época o estatuto científico da teologia. A teologia, quando é afirmada por Pedro Abelardo, inclusive, ele despertou, digamos, uma desconfiança, justamente porque ela vinha com uma proposta de desenvolver um conhecimento sobre um tema que era trabalhado a partir da fé, né? E depois de Pedro Abelardo, tantos outros vieram, de certo modo, culmina com Tomás de Aquino, né? Mas você tem uma outra corrente antagônica, né? É o tomismo, que é franciscana, né? O tomismo é dominicano, que é a corrente da qual participa, retomando Pedro Abelardo, grandes teólogos como Duns Scotus e Guilherme de Ockham, né? Aquilo que na época se chamou de via moderna, pejorativamente. Naquele momento, ser moderno era ruim, ao contrário de agora. A via boa, o caminho bom, era a antiqua. Naquela época, ainda era bom ser antigo, não ser moderno. Mas essa teologia vai lançar os fundamentos da compreensão moderna do mundo. Então, não é nem só assim, o respeito que precisa ser resgatado desta ciência que é a teologia. Tá? Mas também aquilo que se chama ciência da religião. Né? Importante a discussão da ciência da religião. Né? O que é uma ciência da religião? Ou das religiões, ou ciências das religiões, enfim, tem toda uma discussão aí. Se faz muito bem na PUC, tem um programa dedicado a isso, tem um programa de ciência da religião. Considero que é preciso, né? Sem dúvida, promover o debate considerando os parâmetros científicos. Agora, a ciência da economia, a gente sabe que, enfim, ela também está envolta em muitas discussões e ela termina descambando assim para algo que nós no direito ainda não temos tanto, né? Nem tão pouco na religião, na teologia ou na ciência da religião. Né? Que é esse problema da matematização, né?
e também dentro da ideologia, né, moderna, sobre o que seja a ciência, sobre o que seja esse conhecimento melhor de todos, termina se considerando que é a matematização o grande critério, o crivo, né, da presença da ciência. Então, a ciência tem que ser matematizada. E aí falta também avaliar o que é que se ganha e o que é que se perde com isso. Só se quer ver ganhos, né? Quem vai se preocupar com as perdas? Eu acho que o Papa Francisco está preocupado, por exemplo. Né? Eu sei que aí já entra numa discussão ainda mais sofisticada e complicada, mas que é importante. Né? Essa discussão, né, envolve o significado da matematização da vida, inclusive, né? A algoritmização. O algoritmo é, como sabe, um artifício matemático. Né? Então, a matemática é um desses ídolos modernos, né? A idolatria da matemática. Está no panteão da economia como religião. Até porque é preciso matematicamente contabilizar os ganhos. Né? Eu não sei, eu já estou falando há muito tempo, já falta só 40 minutos para a gente terminar. Eu acho que é a hora já de começar a ouvir as reações, não é não? Exatamente, professor. Desculpem, você também me chame a atenção aí. A gente Não, tranquilo, sem problemas. Alguém já me agradece, eu também agradeço muito. Tranquilo. Podem abrir as câmeras, também o microfone para fazer perguntas diretamente. Só a primeira provocação que o professor fez. Na verdade, o professor, quando ele estava conosco na PUC, ele tinha uma matéria para nós que é optativa no mestrado, que era Direito e Religião, né? Direito e Religião. Depois ele colocou também Economia no meio. Em alguns momentos, teve a Isso. economia, nem sempre, né? Exatamente, mas quando eu fiz essa disciplina no mestrado, né, na verdade saiu dessa provocação, quando eu fiz era Direito e Religião. Sim, Então, a gente teve ali um trabalho para identificar, então, essas inter-relações entre direito e religião, né? E um texto do professor sobre direito e magia, né, ele deixa muito mais claro essa relação que existia anteriormente, né, professor? Que, na verdade, ainda mais hoje nós estamos até perdendo a magia da religião, né? Algumas religiões ainda têm o efeito da magia, outros não. Então, o professor, nesse texto, de modo bem pontual, ele tratava que antes da religião, antes do direito existia a religião e antes da religião existia a magia, que na verdade era tudo interligado ali na dinâmica da existência humana, né? Lá bem antes. Mortes. Então, foi daí que veio para nós. E aí, com a Laudato Si, o Papa deixa muito claro que tudo está interligado, né? Então, por isso que fala para nós. E a partir dessa aula, a gente foi identificando alguns textos, né? Como capitalismo, como religião, né? Hoje também a gente tem como alguns pensamentos como religião, né, professor? Tem uma nova boiada sendo construída aí, né? Diferente, né? De uma outra ideologia também, que a gente percebe esse mesmo movimento. Então, as audiências, agora voltando para nós, né? A própria audiência que nós temos no direito, né, que são os processos judiciais, ele tem uma liturgia, né, que a gente não percebe, mas tem uma liturgia. A relação ali, principalmente na Bíblia, né, vamos pensar, a relação é muito clara entre dinheiro, fé, política e direito, né? Então, para nós ali no Antigo Testamento é muito claro isso depois. E até mesmo, digamos, a apoteose no seguinte, a morte de Jesus Cristo é um grande significado nesse sentido, né? Então, ele envolve ali uma questão política, envolve uma questão de religião, né? Direito. Envolve a questão de poder. Existe um processo de execução, né? Um processo de morte. Direito penal. Exatamente. Que os judeus não poderiam fazer, né? Quem fez foi os romanos, mas A execução era romana. a execução foi romana.
E ali também, querendo ou não, Jesus faz algumas interferências econômicas na questão de dar a César o que é de César, a multiplicação dos peixes, né, dos pães também, isso interfere para nós. Então, por isso, para mim é muito claro, né, essa inter-relação, né? É difícil hoje fazer alguma aula, chegar numa aula de direito, que o pessoal não tem essa clareza, né, professor? Aí fica lá querendo essa idolatria que o direito vai salvar, que o direito vai... Só o direito vai mudar, né? Então, é por isso que veio a ideia, então, de compartilhar com vocês, para que vocês, então, tenham esse substrato tutano, para, então, pensar de como iniciar processos, né? Essa é a ideia, né? Então, dá um bom fundamento nesse sentido para seguirmos. E aí, deixo a palavra com vocês. Eu falo muito pouco nas aulas, mas hoje ele me provocou. Você relembrou, né? Uhum. É muito bom. Fiquem à vontade. A Elisa, agora que eu vi, eu sou de Cambuí, viu, Elisa? Você falou que é ali de Paraisópolis. Eu sou de Cambuí, sou de Minas também. Posso fazer uma pergunta? Pode, Maria, fica à vontade. Então, professor, eu gostaria de pegar alguns recortes da sua fala e, a partir desses recortes, eu gostaria de ouvi-lo mais, né? Nessa linha que você teceu na sua narrativa. Os recortes que eu fiz, eles não são sucessivos. Eu fui organizando para fazer a pergunta. Que bom, organize, porque minha fala não é organizada, né? Vocês notaram, mas aí eu entendo que vocês podem organizar muito bem. Essa fala é organizada, o problema é que ela sugere vários caminhos. Isso. E daí, então, dá a possibilidade de a gente ir caminhando, né, por todos esses seus caminhos. Então, vamos lá. Eu vou ser bem breve, né, para a pergunta a partir das suas falas. Você falou que uma das sustentações da ciência, né, é a matemática, né, a mensuração, o controle, e que isso se aprofunda com o algoritmo. Mas é também dentro desse contexto, né, que esse conhecimento mostra seus limites, que foi o que você falou. Nós vivemos num momento, né, em que o conhecimento se fez dentro de determinadas condições, que é o paradigma da modernidade, e que esse conhecimento tem demonstrado, né, já não dando tantas esperanças ou tantas respostas, né, como em tempos anteriores. E daí isso se mostra claramente a crise, né? A crise do conhecimento, desse paradigma da modernidade. Agora vai a questão. Você também, e sinalizando que o Papa Francisco, ele se coloca, né, fazendo uma análise desse conhecimento em crise, nessas condições que mostra essa limitação. E quando ele se faz nesse momento de crise desse paradigma, você salientou que ele vem resgatar uma base cristã que o paradigma da modernidade desconsiderou. Colocou num ponto cego, ocultou. Isso, ponto cego, gostei. Ponto cego. E aí vai a minha pergunta. Pensando que nós estamos falando de um topos, né, que vai integrar o direito, a economia, a religião e a política dentro de um projeto da casa comum, como é que a integração desses ângulos que foram desconsiderados terá potência para reformular esta modernidade em crise, naquilo que você chama de quais serão os resultados práticos dessa ação. É isso aí. Então, lança-se de uma perspectiva de longa duração,
na raiz da modernidade, e dentro dessa raiz o Papa Francisco é um homem extremamente culto, né? Procura retecer, né? Para esse momento em crise. E aí tem o diálogo, né? E a solução passa muito pela abertura que ele promove, e outros estão dispostos também a aproveitar dela e entrar neste grande debate, né? Neste grande diálogo intercultural, internacional, né? Interreligioso, né? Evitando os equívocos que já foram reconhecidos. Na modernidade mesmo, que é essa arrogância, né, de pretender ter as melhores soluções e as soluções possíveis. Isso aqui é o pior, acho. As possíveis, né? E com isso se fecham para outras possibilidades, né? Ou se fechavam. E do que se trata, então, é dessa abertura, para conhecer melhor, respeitosamente, outras possibilidades, né? Que podem nos auxiliar a fazer essa transformação, que é de cunho religioso, né? Que está, né? Uma das etimologias da religião. Esse texto que eu mandei de último, né? Que eu mandei, né? Alain, para esta versão, né? Eu resgatei um texto meu que eu encontrei aqui por acaso, mexendo nos meus arquivos, e lá eu fiz um levantamento de uma série de possibilidades, né? De etimologia da palavra religião. É isso? Está lá no texto, portanto, Direito e Religião, justamente, né? Vou aqui pegar ele rapidamente para resgatar esta que a gente costuma muito, assim, eu nem falo dessa etimologia mais comum, né? Que é religar, né? Não, veja bem, todas as etimologias, elas remetem a algo que nos permite captar um sentido dentre muitos, né, das palavras. Não acho que haja uma etimologia única, correta, e descarte as outras, não. Então, claro que tem esse religar, mas religar o quê? Como? Né? Então, o Lactance vai dizer religar no sentido de vincular-se aos deuses, né? Cícero e Virgílio vai falar no relegere, né? Religião vem de relegere, que é reler, e reler no sentido de, com isso e por isso, observar conscienciosamente, né? Com estrita observância, portanto, a palavra dos deuses. E enquanto Sérvio Sulpício, mais antigo ainda, vem religio, um substantivo que deriva do verbo relinquere, que é deixar, abandonar, relegar, né? E o Santo Agostinho fala justamente em religião como a palavra oriunda de reeleger, ou seja, converter-se a um novo discernimento. Tá? E aquilo que em grego em grego se dizia metanoia, né? O grego falava denominava esse fenômeno de metanoia, né? Quer dizer, que é uma conversão do pensamento, do nous, né? Daquilo que é o nosso pensamento, né? Ele passar por uma transformação. Eu gosto muito também de uma abordagem, me diz muito, no modo como eu venho desenvolvendo meus pensamentos mais recentemente, uma abordagem que fala em mudar o sonho, né? Mudar o sonho.
Isso é uma compreensão do Shuar, também chamado de vago, né? De vagos. Esses índios da base dos Andes, ali na América, Equador, Colômbia, por ali, né? O Shuar. É muito bonito, eu acho que me diz muito essa visão deles, essa compreensão deles. Primeiro, de que é um sonho, né? O que vivemos. Não só quando estamos dormindo, também acordados. Quando eu falei que somos marcados pela ideologia, o que dizer também, entre outras coisas, que nós vivemos num estado de sonho, né? Que a ideologia é um sonho, é um sonho. Eu estou tentando achar você de novo. Eu fui olhar o texto e sumiu para mim hein, ela? Sumiu para mim vocês sumiram para mim. Eu não sei onde é que foram parar. Eu acho. Não, a gente está aqui, professor. Vocês estão aí, eu sei, eu que não estou mais vendo. Imagino que estejam me vendo. O senhor está no computador ou o senhor está no celular? Computador. Então é a aba em que vocês estão para a gente voltar a se ver. Meu Deus, coisas da tecnologia, né? No rodapé, professor, tem um símbolo do Zoom, que é o quadradinho azul com a câmera branca. Ah, tá ali. Ah, muito obrigado. Ah, que bom. Nossa, que aflição. É chato, né? De repente eu fiquei só vendo a minha... Ah, meu Deus, eu quero ver vocês. É importante ver vocês. Um pouquinho que seja, né? Porque a gente está se vendo só um pouco, né? Aqui, não é isso? Vamos aqui, né? Reconhecer que a gente não está se vendo propriamente assim. A gente está vendo vocês assim, né? De uma maneira tanto bidimensional, né? É bem diferente de estar vendo vocês na presença de vocês. Não vamos nunca esquecer que isso aqui é um quebra-galho, né? Nós estamos quebrando galho, melhor do que nada, né? Fazer aqui essa aula desse jeito, mas nunca vamos deixar de considerar que o melhor ainda é a aula presencial, o encontro, né? Não é a aula, é o encontro, né? Mas, enfim, tudo bem, vamos lá, fazemos assim. Então, essa questão do sonho, né? Eu acho que... Veja, eu acho que é isso também que eu quero dizer do que pode ser uma ação prática. Tem ações práticas a ser feitas. E, por exemplo, recuperar ou ter, que nunca houve, né? O respeito dessas culturas, né? Que são ditas primitivas, né? Isso tem que ser separado urgentemente, completamente. A gente tem que reconhecer que, em relação a eles, nós somos muito mais primitivos em aspectos fundamentais. Porque, afinal de contas, o que é fundamental é compreender a vida, não é não? Fundamental, eu penso assim, né? Não é ter computador, ter internet, ter celular, não sei o quê, carro, avião. O fundamental é compreender a vida. E a gente termina com essa ideologia que predomina e que a gente vive imerso nela, ela nos afasta muito mais do que estas outras desta compreensão, por exemplo, né? Então, por exemplo, essa compreensão do caráter onírico da nossa existência, para mim é fundamental. Absolutamente fundamental que a gente entenda isso. E que a gente seja capaz, como eles dizem, né, de distinguir o sonho da fantasia. E a gente termina vivendo muito alimentado por fantasia. Bom, a nossa sociedade é uma sociedade que se baseia, do ponto de vista econômico, vastamente, extremamente, nessa produção de fantasias, né? A fantasia de consumo, né? É o motor fundamental da economia que predomina, né? Então, a fantasia não é o sonho, né? A fantasia atrapalha o sonho. A fantasia, ela sim é o delírio, não o sonho. E atrapalha nesse sentido porque torna o sonho um pesadelo. Né? Porque
ela lhe dá uma aspiração que não é uma aspiração que seja capaz de lhe satisfazer propriamente, né? No máximo, cria a ilusão da satisfação e só faz provocar mais insatisfação. Então, a gente precisa melhorar o sonho, né? E para isso é bom reconhecer. E nunca pararemos de sonhar. Enquanto vivermos e possivelmente mesmo depois. Porque talvez já estivéssemos sonhando ou participando de um sonho antes de nascermos. O sonho dos nossos pais, por exemplo. E o sonho dos pais dele. Dos quais a gente toma muito pouco conhecimento, né? Ao contrário dessas outras culturas, que tem um compromisso, uma valorização muito maior do que a nossa com seus antepassados. Então, eles são capazes, né, de compreender melhor do que nós o quanto o sonho que eles vivem já foi um sonho sonhado há muito tempo atrás, para continuar sonhando para frente. A gente está em dificuldade de sonhar, literalmente. Até porque a gente não valoriza o sono. Não valoriza o sono. O sono é perca de tempo. Existem investimentos da economia, amparada na ciência, para permitir que a gente possa viver dormindo cada vez menos. E isso é um pesadelo. Isso nos altera de uma maneira que nós não estamos sendo capazes, portanto, de reconhecer quando entramos numa fantasia dessas. Percebe a diferença da fantasia e do sonho? Como a fantasia atrapalha o sonho? Porque atrapalha o sono. É preciso ter o sonho do sono para poder sonhar melhor acordado também. Eu não sei, a questão foi muito bem feita, né? E ela, em grande parte, eu diria até, como você bem disse, organizou muito bem, assim, né? Melhor do que eu mesmo fui capaz de fazer na fala que fiz, me agradeço muito e ter dificuldade, assim, eu acho, de atender plenamente ao seu pedido, porque é um pedido que, de fato, é o que nos move a todos agora, quer dizer, como é que a gente vai, de fato, tomar medidas práticas para fazer um enfrentamento eficaz que nos permita acabar esse pesadelo, né? E retomar um sonho bom. Cada um de nós, e como sociedade, que é mais difícil, né? Mas, felizmente, a sociedade é o resultado de cada um de nós. Então, eu acredito muito que se a gente presta atenção no nosso próprio sonho pessoal, já estaremos contribuindo para o sonho coletivo, melhorando o nosso sonho pessoal. E se integrando, né, em coletividades como estas, que, a meu ver, são coletividades para sonhar juntos. Obrigada, professor. É um prazer. Você me Pronto. permitiu dizer isso que talvez eu não dissesse, se você não tivesse me feito a pergunta. Eu acho que eu falei algo que talvez tenha sido o mais importante agora. Porque tudo que eu falei antes, para mim sinceramente. Pronto. Mais alguma uma pergunta, um compartilhamento? Rodrigo, Oi, Rodrigo. é um prazer prazer rever. prazer revê-lo também. O senhor foi muito importante nas minhas decisões, na minha vida, e o senhor é uma pessoa que inspira. Obrigado. Que inspira a gente a viver na busca de um sentido de vida, e eu tenho muito que te agradecer, né? Obrigado. A partilha do conhecimento, da experiência, do comprometimento, é muito bacana.
Então, assim, eu vou ficar, acho que agora uma semana pensando no que o senhor falou. A minha vontade já é ler os textos, eu não quis ler antes, porque eu falei, não, deixa eu escutar para depois eu ler. É uma boa estratégia. Eu queria ler, mas eu falei, não. Mas agora eu acho que eu vou passar essa madrugada lendo os textos, né? Então, acho que foi fantástico, mas tem muita coisa que eu vou ter que ir refletindo, né? Então, o que eu queria colocar um pouco, talvez, uma fala minha, né? Que eu também talvez não tenha tanto fundamento, mas gostaria de falar agora. Que eu vejo um pouco de uma caminhada, assim, uma coisa que vem me motivando, inclusive de estar fazendo agora esse curso, né? É que eu percebo que quanto mais eu busco o divino, eu venho aprendendo a ser humano, né? Então o divino vem me levando, me conduzindo ao humano. E eu vejo um pouco nesse espaço da religião, né? Eu vejo muito assim o espaço da religião, a religião, não a instituição religiosa, né? A religião como espaço de humanismo mesmo, né? De humanismo integral e solidário, buscando o bem comum, a liberdade, a harmonia, diferente de muitas vezes do espaço da instituição religiosa, que de certo modo até às vezes é contrário até os ensinamentos da própria religião, né? E ele eminentemente não é humanista, é fundamentalista, né? Ele e daí leva um moralismo, uma separação, uma exclusão, né? Uma rigidez doutrinal, né? Isso é tudo ao contrário ao humanismo. Então, diferente desse humanismo que ele conduz, né? Ele aproxima, né? A ética e os princípios éticos aos princípios religiosos e aos direitos humanos fundamentais, sociais e políticos. E eu acho que é um pouco essa discussão que o Papa vem nos iluminando, né, nessa caminhada, dessa articulação com relação a isso. E eu acho que isso também nos ajuda a ter clareza. Eu acho que talvez isso que é importante, a clareza de que a religião ela leva a essa busca dessa articulação para o bem comum. E o fundamentalismo das instituições é o contrário. E isso influencia a economia, né? A economia para alguns, né? O direito para alguns, né? A ética para alguns. Então, eu acho que eu quis colocar um pouco esse meu raciocínio, meio confuso, talvez, mas também foi meio libertário para mim também colocar isso. E eu gostaria que o senhor comentasse alguma coisa sobre o que eu falei. Quer dizer, eu acho que o processo é bem esse mesmo, né? Quer dizer, eu falo umas tantas coisas e aí isso sugere a vocês dizer outras tantas coisas e depois que dizem eu também posso dizer outras, enfim, eu acho que isso é que é a riqueza desse tipo de encontro, né? E eu gostei muito quando você disse, por exemplo, que quanto mais se descobre o divino, você está descobrindo a sua humanidade, né? A si mesmo, inclusive, né? Assim, e eu penso que é por isso que a gente não pode desconsiderar a religião, as religiões. Eu gosto muito daquela fala do Riobaldo, no Grande Sertões Veredas, lá pelas tantas, ele fala assim, religião, eu gosto muito. Quanto mais, melhor. Quanto mais religião, mais eu gosto. Entendeu? Então, é por aí, né? A gente, claro, pode ter uma, que é a sua predileta, é a sua, né? Mas isso não quer dizer que você, por conta disso, se feche para outras, não? E inclusive, para descobrir, né, religiosidade onde não está anunciado que está lá presente, né? Porque ela estará em muitos lugares que não se apresentam como lugares religiosos, né?
E sua fala também me lembrou uma figura, que é uma figura assim, que merece todo o nosso respeito e consideração, né? Afinal de contas, ele é praticamente o último sobrevivente de uma geração de pensadores de grande importância, que viveram ainda da Segunda Guerra, né? Apesar de jovens, fizeram parte até, de certo modo, né? Bom, e lá conduziram, né, a reflexão sobre o que foi aquilo que provocou. Eu estou falando do Habermas, né? Do Jürgen Habermas, né? Que é muito interessante o percurso do Habermas, né? Se a gente for ver, assim, ele vem lá do marxismo, né? E dos seus professores, né? Do Adorno, da Escola de Frankfurt, da primeira fase. E aí ele depois fez um pensamento bastante, digamos assim, ecumênico, né? Porque ele se aproximou de correntes de pensamento norte-americana, do pragmatismo, do Peirce, né? E aí fez aquela teoria do agir comunicativo. E aí, a partir de um certo momento, que coincide até com o momento que eu estava lá na Alemanha, né? Nos anos 80, segunda metade dos anos 80, em face assim do grande êxito que teve as instituições jurídicas na Alemanha, na época ocidental, não havia ainda, não era ainda unificada, né? Só havia as duas, né? E ele, então, ele publica aquele livro que saiu com o título aqui no Brasil, Direito e Democracia, que é o subtítulo, né? Na Alemanha, porque o título é Validade e Facticidade. E nesse livro, ele apresenta toda uma fé, né? Eu diria, uma crença no direito, né? Nas virtudes, na capacidade do direito de fazer aquilo que o Alan disse há pouco, né? De resolver da melhor maneira possível os impasses, né? Sociais, os problemas, né? Quer dizer, naquele modelo, que ele propõe também um modelo, que é um modelo, né, de argumentação, de discussão, respeitando princípios que, se nós formos ver, são princípios jurídicos, né? Sobretudo o princípio do contraditório, né? É o grande fundamento, né? Os concernidos poderem, né, participar do debate, daquilo que lhes diz respeito, direta ou indiretamente, ou seja, é muito assim o modelo constitucional e de direitos e garantias fundamentais apresentado assim como a panaceia, né? E o Habermas ele refluiu dessa posição, que é outro. Eu falei do caso, né, que enquanto viveu pensou, é o mesmo caso do Habermas, né? Está pensando e repensando. E publicando, e escrevendo muito, é impressionante a capacidade dele, né? É fechado, bastante fechado para o mundo, né? Nesses recursos. Eu me lembro que eu, a pedido dos colegas, eu consegui entrar em contato com ele, né? E eu queria que ele viesse. Eu já estava a par dos novos desenvolvimentos do pensamento dele, que são quais? Qual é o novo desenvolvimento do pensamento dele? Foi o que aproximou ele da religião. Não sei nem se o ponto de virada não foi o debate dele com o Papa Benedito, ainda não era cardeal Ratzinger, né? Não sei se é mera coincidência, porque mais ou menos a partir dali, assim, por exemplo, eu acho que o Papa ganhou aquele debate, com todo respeito. Assim, né? Na hora que o Habermas veio com aquele modo dele de incorporar todo mundo, né? Ele entra no debate, aí leva em consideração o que o outro está dizendo, já faz o que o outro está dizendo, parte do que ele próprio está dizendo, e o cardeal diz, olha, pôs um limite. Ele, não, peraí, não, aqui não, a sua razão não vai entrar no meu território, que é o território da fé. E aí, quer dizer, o Habermas passa a compreender a importância da religião a partir dali, eu acho. E ele passa a escrever sobre isso, inclusive. E ele, ao mesmo tempo, então, ele se distancia, ele perde a fé no direito, né? Ele percebeu que o direito por si só e sozinho não vai conseguir.
porque ele diz que é preciso ter aquilo que ele encontra nas religiões, que é uma fonte de solidariedade. Porque se a gente não tem isso, a gente vai sempre poder lidar com o direito de uma forma que não promove o bem comum. O direito dá sempre essa possibilidade. Nós sabemos que somos o direito. Nós sabemos, nós que vivemos numa sociedade profundamente injusta e que tem uma excelente Constituição. Como é que se explica isso? No futuro, isso não vai precisar ser explicado, porque nem hoje em dia a gente tem que explicar como é que a gente teve uma Constituição liberal e a escravatura consagrada nessa mesma Constituição no tempo do Império, né? E, aliás, a religião oficial era o cristianismo, era o catolicismo. E aí haja argumentação e capacidade de argumentar com o direito, com a teologia, para justificar essa escravidão, né? E foi justificada e mantida. Então, no futuro, acho que vão ter problemas semelhantes, né? Relativo à nossa época, né? Como é que tinha uma Constituição dessa e a situação da sociedade era daquela jeito? Por que o direito não conseguiu se impor à economia, à política, à sociedade, para transformá-la de acordo com o generoso ideal da Constituição, que é super generoso nossa Constituição. Sociedade fraterna está lá. Ou seja, como é que eles não conseguiu? Aí eu acho que o Ramiro percebeu, assim, olha, porque tem algo que precisa vir da religião. Não dá para cortar o vínculo com a religião. Com algo de religioso, com essa crença, né, na importância da solidariedade, que o destino é um destino comum e que a gente não pode, a pretexto de garantir certos direitos, desconsiderar tanto outros direitos e direitos de outros, por mais que você tenha direitos, mas há de haver limites e, de fato, a demarcação desses limites através do direito prescinde de convicções e crenças para que seja bem feito. Especialmente na dignidade humana, né? Que, enfim, termina que tem se tornado muito, assim, esvaziada, né? Muito usada, quer dizer, e mal utilizada, então, né? Porque e termina que não conseguimos realizá-la devidamente. Porque falta uma compreensão a esse respeito que seja animada. Por isso que você falou, né? A relação com algo maior do que o ser humano. A dignidade humana se afirma na medida em que, enquanto humanos, somos capazes de reconhecer este lugar, que não é um lugar da preponderância que se impõe a outros seres, que também merece viver dignamente, não só nós humanos. E eles precisam de nós para ter a sua dignidade respeitada. Porque somos nós que desrespeitamos essa dignidade. De uma maneira que, se não houvessem nós humanos, ela seria preservada. Então, não estou querendo acabar com a humanidade para preservar a dignidade do planeta. Mas, evidentemente, esta humanidade está ameaçando a sua permanência, inclusive, neste planeta, pelo modo como está lidando com o planeta. Com a casa comum, com a Mãe Terra, a Pachamama, chamemos como quisermos, há vários nomes. São os vários nomes de Deus, né? Pronto. Mais alguma
pergunta ou reflexão, partilha. Desculpe, Alan, mas eu vou ter que fazer mais uma pergunta. Professor, incumpridando um pouquinho mais essa prosa, do ponto em que você parou, se o direito, ele desconsidera o direito de muitos e preserva o direito de poucos, e que isso está dentro do paradigma da modernidade, esse direito, ele se firma na posse da propriedade, da natureza e do trabalho. Quando o Papa Francisco escolhe o nome de Francisco, quando o Papa Francisco coloca em um dos seus grandes projetos a economia de Francisco, e que representa um ator extremamente importante, em que ele se desvencilha da propriedade, ele se coloca na horizontalidade com a natureza, e ele trabalha com... Novamente, será que aí, né, a palavra, né, desse Papa se cercando de todas essas referências também não contribuirá para uma remodelação do direito? Eu espero que sim, né? Eu acho importantíssimo, não é? Eu cheguei já a falar com um amigo, ex-aluno ou de colega, né? Que é diácono, muito instruído teologicamente, que a gente precisaria fazer uma discussão desse sentido, né? De mostrar exatamente o que poderíamos remodelar e reconfigurar no direito a partir das últimas encíclicas, né, do Papa Francisco. Mas a vida termina, né, os afazeres. Eu acho que eu agora que estou licenciado da PUC, viu? A PUC consome muita gente, né, Regina? A gente tem que dar conta de muitas tarefas, né? O programa nosso na PUC, eu considero nosso ainda, eu sou egresso de lá, né? Fiz mestrado lá, né? E foi lá no mestrado que eu encontrei minha vocação, né? Foi quando eu fiz o mestrado da PUC que eu encontrei a vocação para a docência, né? É preciso dizer. Nesse sentido, é minha alma mater, né? Teve a primeira, que foi a daqui do Ceará, mas foi lá que eu, digamos assim, realmente encaminhei a minha alma no sentido da docência. E então a gente é muito absorvido por muitos afazeres, e na hora que eu me retirei agora para ficar com essa dedicação exclusiva, me abriu um espaço muito bom de tempo que eu quero aproveitar, por exemplo, retomando esse tipo de projeto, né? E quantos mais quiserem participar, tanto melhor, porque de fato o projeto é grandioso, né? É um belíssimo projeto, eu diria que é quase um programa a ser de estudos, a ser proposto e desenvolvido, e que certamente trará uma contribuição grande, enorme, incomensurável importância. O que está sendo feito aqui, eu penso que é um germe já, uma semente, né? Plantada nesse sentido, né? Mas é preciso que a gente regue e desenvolva mais essa plantinha e plante mais. Sem dúvida. Eu considero. Eu quero dizer, então, simplesmente sim a sua pergunta. A resposta, do meu ponto de vista, é sim. Olha aí quem chegou. É a esperança. Que lindo. Eu tenho uma netinha agora dessa idade. Estou super feliz, né? Eu sou Vicente, gente, e eu vou aproveitar, eu assim, né, até escrevi ali no chat, vou precisar de um tempo para processar e decantar, mas muito do que eu ouvi do professor me remeteu às leituras que eu fiz recente do Boaventura, e eu teria várias questões para colocar, mas, né, já dada a hora, dada a demanda que tá aqui, mamãezinha. Oh, meu Deus. Então é hora de botar na cama. Eu agradeço, né, por as profundas reflexões. Muito obrigado. E foi muito bom.
estar com vocês nessa noite gelada. Oh, espero que tenha aquecido um pouco. E olha, também sou Santiago, tá? Eu sou Que Lorena lindo. Santiago. Então deve ser parente, Santiago do Ceará. Alguma coisa. Tchau, tchau. Tchau. E ele está aqui, né, brincando com a sua bonequinha, porque, né, nesse processo de construção e desconstrução, a gente tem que começar de casa, né? Sem dúvida. Então, trabalhamos com a ideia de que não existe brinquedo de menino e de menina, e ele tem uma bonequinha negra que ele adora, ele está aqui cuidando da bonequinha dele para botar para dormir. Gente, boa noite para vocês, até terça que vem. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Acho que foi isso, né, Alain? Não sei. Sim, Já passamos Parabéns. Obrigado, querido, pela professor. presença. Obrigada também, muito obrigada. Parabéns pelas reflexões, Vilis, né? E ficamos muito contentes com a tua aula, as tuas provocações foram muito importantes, né? E sabe o que fiquei muito provocada, Vilis, que não posso deixar encerrar sem antes te perguntar? Por favor. Para você, o sonho também é uma verdade? Olha, a verdade é o sonho. É o sonho, né? É. A verdade Não, é o também, sonho. Vilis. Né? A verdade é o próprio sonho, né? É o próprio sonho. A única coisa que é ruim é que se a verdade é o próprio sonho, eu chego à conclusão também que o pesadelo também é, né? Infelizmente. Infelizmente, o pesadelo também é verdadeiro. Né? Mas a gente Obrigado. supera. Obrigada, meu querido, viu? Prazer. Pela sua bondade de sempre, pela sua delicadeza de atender o pedido, né? E de estar aqui homenageando a todos aqui dessa sala, com essas reflexões aí tão ricas, tão difíceis de serem feitas, né? Mas que é importante, só pela provocação já é muito importante, né, Vilis? Se cada um ficar provocado e puder crescer e ler e se ilustrar um pouco mais, né, com essas provocações, eu acho que só aí a gente já ganha, né? Está ganhando muito, muito, muito em conhecimento, né? Obrigada, meu querido. Olha, um beijo, viu? Bem grande para você, querido. Tchau. Até. Abraço. Pronto. Obrigado a todos, Rodrigo. viu? Então, obrigado. Primeiro, falar tchau. Obrigado, professor. Jaqueline, Elisa, Maria José, Jaqueline, Sandra. São os que eu estou vendo aqui. Até outra vez. Muito obrigado pela disponibilidade. Um bom trabalho lá na Universidade do Rio de Janeiro também. E aí em Fortaleza também deve estar trabalhando. E mais uma que eu descobri, né? O senhor também descobriu a sua vocação no mestrado. Eu também descobri a minha no mestrado. Essa PUC não é mole, não, pô. Essa PUC, viu? E aí eu fui bem encaminhado, né? Graças a Deus eu tive bons professores e até agora também tenho boas experiências também. E aí a gente compartilha com vocês que estão nos acompanhando. Então, muito obrigado, professor. Muito obrigado que estão aqui acompanhando conosco. Semana que vem vai ser o professor Ladislau Tombor. Já vai ser sobre economia, aí vai ser economia raiz mesmo, né? Aí nós vamos tratar de... com ele. Aí é com ele o assunto. Mas bom descanso e boa noite a todos e até semana que vem. Boa noite, até semana que vem. Eu não vou estar, mas desejo um sucesso e um excelente curso. Muito obrigado. Bom aí para você, Vilis. Obrigado, Regina. Tchau, Rodrigo. Tchau, Léo.